Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio do nosso podcast Conecte com Serra. Hoje recebendo a visita muito especial da Adriana Cote, que é contadora, perita contábil, administradora judicial, sócia da exímia administração judicial, também membra da comissão de peritos do CRC Paraná, e ela vai trazer aqui para nós algumas informações muito importantes sobre recuperação judicial, sobre perícia, compliance e também controladoria das empresas. Eu estou aqui junto com a minha sócia, Vanessa Ponte. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto que está tão em alta, né? Recuperação judicial, empresários, microempresários, produtores rurais, e dividir um pouquinho com vocês o nosso dia a dia no escritório em relação aos casos que trabalhamos tanto na perícia contábil, no judiciário, como na administração judicial. Legal. Adriana, então quer dizer que você também é, além de perita contábil, administradora judicial. O que um administrador judicial faz? Como que acontece a nomeação de um administrador judicial? Vamos lá. O administrador judicial pode ser nomeado tanto na sua pessoa física como na pessoa jurídica, né? Que tenha expertise na área, geralmente são profissionais da área jurídica, do direito, ou contábil, ou tantas outras profissões que têm essa possibilidade. No nosso caso, no escritório, as nomeações são sempre no nome da minha sócia, enquanto advogada, Kelly Bombonato, como no meu nome também, ou no nome da empresa, né, pessoa jurídica, que mantém a equipe técnica necessária para atendimento dos cases, né, dos casos de recuperação judicial. O contador está sempre envolvido em todo o processo de recuperação judicial. Todo processo existe um contador envolvido. Então, a administração judicial é um capítulo, é uma peça de um processo complexo da recuperação judicial, é isso? A recuperação judicial ela é vista como uma solução para o soerguimento da empresa, para a sua reestruturação dentro do período de 2 anos. Então, quando há o pedido de recuperação judicial deferido pelo judiciário, a empresa ganha 6 meses, né, inicialmente 6 meses, que suspendem todas as suas execuções. Então, ela consegue essa manutenção, essa reorganização do seu fluxo de caixa, dos seus ativos, que os seus ativos sejam mantidos na sua atividade, para que ela mantenha essa atividade, para que nesse período também seja apresentado o seu plano de negociação, né, que é o plano de recuperação judicial. A empresa, para passar para o deferimento da RJ, ela passa antes, na maioria dos processos hoje, por uma constatação prévia, que é quando o juiz, antes de deferir o direito da RJ, ele solicita, ele nomeia um perito, ou o próprio administrador judicial, que vai assumir isso na sequência, para que seja realizada uma constatação, uma análise da atividade da empresa, para que verifique o cumprimento dos requisitos legais para que essa empresa acesse o direito da recuperação judicial, que são vários, né? Entre eles, ter pelo menos 2 anos de atividade, apresentar a sua escrituração contábil dos últimos 2 anos, incluindo um balanço especial na data do pedido de recuperação judicial, o seu fluxo de caixa, apresentar várias certidões negativas, vários relatórios e levantamentos, que inclui muita controladoria jurídica, principalmente, né, processos ativos, passivo tributário, entre outros requerimentos legais necessários para o pedido de RJ.
Se não atendidos todos esses critérios, não há o deferimento, na grande maioria das vezes, mesmo tendo a possibilidade de emendar isso, trazer documentações e complemento dessas documentações. No entanto, caso o administrador ou o perito acesse essa unidade, né, acesse a sede dessa empresa ou das suas filiais, mas principalmente a sede, né, a sede principal, a unidade principal do pedido, falando em filiais, em grupo econômico e tudo mais, se a sede principal, a unidade principal, já não apresenta mais atividade, caracteriza que já não está ativa há um bom tempo. Não é mais possível recuperar. Ela não opera, né? Por algum motivo, já não tem mais uma carteira de clientes, e isso sobrecarrega muito a decisão no sentido de ser deferida essa RJ. Porque a RJ é para a empresa que está em dificuldade ativa, ela ainda está sobrevivendo no mercado, né? Nesses casos, claro, existe uma discussão, né? Muitas situações paralelas mas na grande maioria das vezes é sim o caso de pedido de falência, de autofalência, e muitas vezes só da negativa, né, do pedido e ter que verificar isso de uma outra forma. Isso é até para evitar fraudes, né, que foram verificadas no passado, antes da constatação prévia ser instalada, né, ser uma prática nos processos, se verificava muito isso, né, a solicitação do pedido de recuperação judicial para atividades que já não existiam mais. Então, assim, utilizar o judiciário, utilizar todos os profissionais envolvidos nessa situação para não cumprir o objetivo da lei, que é o soerguimento. Por quê? Porque aquela empresa já não tem mais capacidade de soerguimento, né? Ela já passou da alteira, já morreu. Ela não teria mais como reaver um instituto. Então, ficaria praticamente fora do objetivo da lei. Bom, então, pelo que eu entendi, a recuperação judicial, ela é nada mais do que um internamento, digamos assim, colocar a empresa na UTI para ela poder recuperar. Mas se ela não tiver condições de recuperar, não adianta, não vai adiantar. E uma das formas de encontrar esse caminho de recuperação é através dos controles da empresa. Então, a gente pode fazer um comparativo que qualquer empresa que não tenha o mínimo de gestão, controle, planejamento, ela não vai conseguir acessar a recuperação judicial. Isso a gente pode dividir em dois olhares, assim. Num primeiro momento, o primeiro cenário em que momento pedir a recuperação judicial, né? Como você comentou, a empresa entra no internamento ali na UTI. O ideal é que a empresa esteja com perceba que a sua saúde econômica e financeira não está indo muito bem já de início, nos primeiros sintomas, ela já tome essa decisão de ou uma reestruturação interna ou vamos para uma recuperação extrajudicial ou judicial. Nunca deixar para ir para uma recuperação judicial quando a empresa já entrou na UTI. Entendi. E quando a empresa já entrou na UTI, ela está sem capacidade de caixa, ela já perdeu patrimônio, na grande maioria das vezes, ela já perdeu mercado, perdeu credibilidade do mercado, tanto junto a seus credores, fornecedores, instituição financeira, também junto ao seu mercado de demanda, né, tanto indústria como varejo. Então, o momento de entrar na recuperação judicial é o que faz o sucesso ou não dessa empresa passar pelo Instituto, né, dela se recuperar ou não. A gente sabe que grande parte, a maioria, né, eu não vou saber te dar em percentuais exatos agora, a grande maioria das empresas que pedem recuperação judicial não recuperam. Não recuperam. Tá? Por quê? Porque na maioria das vezes já entraram tardiamente. Foi tarde demais. Como não entrar tardiamente? Como saber a hora que é
vamos olhar para a recuperação judicial, vamos olhar para uma reestruturação interna. Entra a questão dos controles contábeis, gerenciais, né, controle interno financeiro, estratégia de mercado. Como que eu vou montar um plano estratégico se eu não tenho números que me deem certeza, que alinhem todo o meu planejamento? Eu não consigo planejar nada sem números exatos, né? Então, quando a gente fala de controle interno e contabilidade, ela está totalmente atrelada. No momento em que se percebe que se traz essa contabilidade muito bem preservada, muito bem construída e consultiva, que daqui a gente entra que não são só relatórios, a gente precisa realmente de profissionais preparados para que essa contabilidade seja trazida em números que revelem a situação da empresa ou os caminhos que ela está traçando ou como desviar disso tudo, né, trazendo também soluções, que a contabilidade, a gente vê, inclusive, enquanto administradores judiciais, já analisando a contabilidade com as empresas em RJ, ela traz também soluções. Né, através daquilo ali, né, daqueles números que a gente consegue enxergar o caminho que as empresas estão traçando. Então, como que um gestor, né, um empresário, não tem essa mesma capacidade de fazer isso com o seu consultor, com o seu contador, desde que esses números de fato sejam reais? Nós temos sim esse problema de pedidos de recuperação judicial sem documentação hábil, que é o quê? Que é a escrituração contábil em dia, né? Principalmente falando em balanço especial, que é na data do pedido, você tem que levantar um balanço patrimonial, uma DRE e um fluxo de caixa naquela data. São pedidos realizados a toque de caixa justamente para conseguir proteger essa empresa naquele momento das execuções que ela está sofrendo, né, para proteger seu patrimônio, proteger sua atividade ou o fluxo de caixa, por menor que seja, ainda existente naquele momento. Eles levantam essa documentação, entregam e muitas vezes não é o suficiente, né, eles não conseguiram trazer tudo que foi requisitado pela lei. Então, a importância, sim, se esses documentos, se essa escrituração, se esse levantamento interno fosse realizado periodicamente, a qualquer momento você tem essa informação. E a gente percebe muito que é uma falha, empresário, escritórios de contabilidade, em não entregar mensalmente o levantamento das empresas, né? Então, a gente percebe isso pós-pedido de RJ, com deferimento de RJ, é obrigatório, mensalmente, as empresas apresentarem balanço, DRE e fluxo de caixa das empresas para a gente fazer o relatório, enquanto administração judicial, o relatório mensal de atividades da empresa. E a nossa maior queixa, realmente, são em relação à entrega tardia, né? O quanto os escritórios demoram para entregar para as recuperandas, para as empresas recuperandas, esses relatórios. Então, tenho que entregar, nós estamos no mês de setembro, então eu tenho que receber o mês de agosto até o dia 20 de setembro. Não, a gente vai receber daqui 3 meses. Nossa. Você cobra a empresa recuperanda, não, a empresa recuperanda diz que já entregou toda a documentação, aí cobra o escritório de contabilidade, isso está sendo cobrado lá dentro do processo judicial, né? Então, quem está sendo muito cobrado por isso são os procuradores, os advogados da recuperanda em relação a isso. O juiz bate em cima disso, é obrigação, está na lei, todos os meses tem que ser apresentada a atividade da empresa. E como que a atividade da empresa pode ser trazida com transparência, com confiabilidade? Pelas demonstrações contábeis dela. Então, assim, a gente está falando de balanço, tudo, mas traduzindo, né, o balancete de verificação, de fato, com os lançamentos, conciliações bancárias e tudo mais. Mas, infelizmente, principalmente empresas menores, né, de microempresas, empresas de pequeno porte, até médias empresas, a gente tem verificado essas falhas, né, quando não tem contabilidade interna, que, de fato, não temos esse olhar dos contadores em relação a prazos judiciais para uma empresa que enfrenta um processo de recuperação judicial. Sim. É por isso que a gente sempre fala, né, que o contador ele tem que ser o parceiro do empreendedor.
até quando a pessoa vai abrir a empresa. Porque, por exemplo, você disse que precisa saber da atividade da empresa, o que ela está fazendo, o que ela não está. Será que esse empresário ele está sempre em contato com o contador para saber se, eu parei de fazer essa atividade, então deixa eu alterar o meu contrato social, deixa eu manter atualizado tudo que a minha empresa faz hoje, né? Então eu vejo muito mais que isso. Eu vejo que antes de abrir a empresa é ter um planejamento, é ter uma estratégia. Por quê? Ninguém pensa em abrir uma empresa já indo para uma recuperação judicial, mas a gente precisa andar com todas as possibilidades que possam haver. Então, será que quando abriu essa empresa teve essa estratégia? Esse contrato social foi feito corretamente com as atividades que a empresa realmente faz? Será que quando teve uma troca, uma alteração dessa atividade, foi alterado o contrato social? E aí depois sim, cuidar também desse compliance, ter ali talvez um BPO financeiro que auxilie no contas a pagar dessa empresa, no contas a receber, para conseguir ter relatórios, para que aí sim a gente consiga fazer não só aquela contabilidade ali do dia a dia, que é débito e crédito e contra o caixa, não, é ter ali as despesas, é saber o que realmente cada sócio está recebendo de lucro, está retirando de Prolabore. Então, acho que o papel do contador nisso vai muito além, ele vai como na estratégia do próprio negócio da empresa, porque caso precise um dia de uma recuperação judicial, a empresa já tem esse compliance pronto, essa documentação pronta, e aí, ao invés de, talvez, fazer a recuperação e não conseguir, ela consiga fazer a recuperação e conseguir os benefícios que essa recuperação vai trazer para ela, né? E não a falência, por exemplo. Sim. É bem, só complementando, trazendo toda essa parte de controladoria, de compliance, de metódico mesmo dentro da empresa, com estratégia, com planejamento, dificilmente essa empresa vai para uma RJ. Dificilmente ela vai para uma recuperação judicial. Porque ela consegue prever, ela consegue verificar Ela faz a o gestão seu com sintoma. dados, né? Ela identifica o sintoma muito rápido, né? E age muito rápido para soluções daquilo que não está indo bem. Né? A empresa, quando ela chega numa RJ, ela de fato já se perdeu. Né? Ela já tentou muita coisa e não deu certo, mas muitos casos, não podemos falar no geral, né, gente, porque não dá para generalizar, mas na maioria dos casos, sim, a gente encontra empresas sem controle interno, com controles de fato assim ineficazes, né? A gestão não é estratégica. Geralmente, na grande maioria das vezes também, não existe o CEO, o administrador, né? O empreendedor é o próprio dono da empresa, que é ele que é o negócio. Então, ele, enquanto negócio, muitas vezes não consegue ter a especialização no todo, no contábil, no financeiro, né? Ele tem o know-how dele lá com o comercial, o know-how dele industrial, e muitas vezes não traz essa especialidade, ou um CEO, ou, né, que de fato tenha essa análise do todo. Então, a gente também percebe isso, uma falha nas empresas de não trazer junto para a mesa consultores mesmo, empresas especializadas, né, preparadas para alinhar toda essa estratégia. A gente vê com certa frequência empresas que estão num determinado patamar, já uma média empresa, já indo para uma grande empresa, que aí começa a despertar para a necessidade de controle e de gestão. Né? É muito comum a gente fazer atendimentos onde a gente ouve do empresário: eu preciso de ajuda para organizar a casa. Né? E a gente, o nosso trabalho, a gente sempre pautou em conduzir os empresários para que o controle, a gestão, ela tem que ser feita desde o começo. É mais fácil você implantar e criar controles quando você é pequeno e isso ir crescendo junto com a empresa, do que depois de um certo tamanho ou de uma certa movimentação, aí você querer implantar controles ou criar ferramentas que muitas vezes vão em desencontro com a forma de atuação da empresa.
né? Esse nosso produto que a Vanessa falou do BPO financeiro, que também está atrelado com a secretária remota, é justamente isso que a gente propõe para os nossos empresários, né, para os nossos clientes. Imagina, a pessoa muitas vezes começa um negócio sozinho ou familiar, e ela não tem braço para fazer todos os controles, para falar de gestão, para olhar para dados e números. É nesse momento que você traz uma assessoria especializada que vai fazer todo esse controle, vai cadastrar, vai trazer esses dados e uma vez por mês uma reunião consultiva com a nossa equipe, com os contadores da nossa equipe, para fazer essa gestão. Ou seja, como você mesmo disse, quem faz isso já desde o começo dificilmente chegaria a um processo de recuperação, a menos que tenha tido alguma outra situação, por exemplo, uma mudança de mercado, ou como a gente viu há poucos anos atrás, uma pandemia, algo que está totalmente desassociada da gestão ou aquilo que poderia ser previsível, né? Então, eu sempre coloco isso para os nossos clientes, né? Não deve se esperar crescer para fazer a gestão, né? É o contrário, todo negócio precisa dos 3 pilares, né, que a gente sempre coloca quando a gente vai falar com os empresários. O primeiro e mais importante deles que a gente entende é o planejamento, né? Então, você precisa olhar para o seu negócio, precisa ver para onde você quer ir, quais são os caminhos que você vai percorrer para chegar naquele lugar, quais são as possibilidades que você vai encontrar, como que você vai fazer a gestão de alguns riscos, depois o controle propriamente dito, né? Eu vejo, e acredito que a Vanessa também faz atendimento nesse sentido, ela está mais ligada à operação, inclusive, é muito comum você fazer atendimentos e o empresário não saber qual que é a margem líquida dele. Você começa a conversar com o cliente, você fala, mas qual que é em que enquadramento tributário que você tá? Ele, eu acho que eu tô no simples, vai ver, nem é. Não, eu sou MEI, nunca foi MEI, sabe? Então, esse controle, essa capacidade de registrar as suas entradas e as suas saídas, por mais que isso possa parecer uma chatice de ficar lá lançando, a gente tem sistemas hoje que fazem isso de forma automatizada, né? Reduz muito Então, você ter esses números lançados, cadastrados, e você conseguir ter uma DRE administrativa, que isso é uma das dificuldades também que a gente encontra sempre. A DRE contábil, que é, no caso, um dos documentos que vai para a RJ, muitas vezes ela vai ter sim um delay, porque encerrou o mês, aí você vai fazer as apurações contábeis, tributárias, etc. Mas a DRE administrativa, que é aquela do fluxo de caixa, que é aquela das receitas previstas com as despesas previstas, isso tem que fazer parte do dia a dia da gestão da empresa. Né? Porque se ela não consegue visualizar o que ela vai receber, ou o que ela vai vender, ou qual é a meta de faturamento que ela tem frente às despesas e os compromissos que ela assumiu, como que ela vai projetar? Como que ela vai sobreviver? Né? E aí o terceiro tripé, depois do planejamento e o controle, que é a gestão, que é exatamente olhar para esses números e fazer os ajustes para que eu direcione para aquilo que eu planejei. Né? Então, fazer gestão de um negócio pode evitar, inclusive, um processo judicial, uma recuperação judicial. A gente sempre trabalha em alguns clientes que a gente faz o serviço ou da secretária remota, ou BPO financeiro, ou atendimento consultivo, a gente sempre tenta conduzir o cliente a entender a importância de olhar para os seus números com frequência, de ter o controle, de ter na palma da mão ali aquilo que acontece de fato na sua empresa. E veja,
Se ele começa a fazer esse controle quando ele está no comecinho, quando ele é pequeno, quando a empresa está engatinhando, digamos assim, conforme a empresa for crescendo, ele consegue escalonar esse controle, ele consegue ampliar isso. Inclusive, essa é a ideia do BPO financeiro. O empresário, muitas vezes, não tem o conhecimento dessa gestão, desses controles, do registro, em qual natureza de despesa que se registra tal. E ele muitas vezes, às vezes, no começo ali, não compensa ou não tem caixa para contratar uma funcionária ou um funcionário para fazer o financeiro. Ao passo que, através do BPO, ele faz isso com um custo muito menor, tendo o atendimento já por pessoas especializadas, e ele já vai ter esse padrão, essa implementação. Então, quando a empresa dele crescer, que fizer sentido, ele ter um departamento financeiro interno, ele ter pessoas cuidando dessas áreas da empresa dele, ele não vai ter que inventar a roda, porque isso já foi sendo criada e já foi sendo aperfeiçoado no próprio crescimento da empresa. Então, eu vejo que, ao passo que, como você disse, é muito importante ter o controle para conseguir uma recuperação judicial, e quem tem um bom controle dificilmente chega a uma recuperação, mas se chegar e você tiver esses dados de forma muito mais clara, primeiro que você vai conseguir fazer um plano de recuperação mais efetivo, que pode ser que dê certo de fato, e segundo que você vai conseguir fazer com que isso flua muito mais rápido dentro do processo, com uma aprovação rápida e atender todos os objetivos, correto? Correto. É importante trazer esses 3 elementos que você trouxe agora, eles são requisitos para uma recuperação. Ah, é? Então, assim, caso não requisitos que eu digo, como que uma empresa que pediu recuperação judicial e lhe foi deferido, vai se reestruturar sem controle? Ela pode não ter tido controle até então. Mas a Certo. partir do momento que ela conseguiu o deferimento e está dentro de um processo, ela se obriga a implantar controles, entendeu? A trazer políticas, alterar políticas internas, o compliance. A reestruturação da empresa inclui planejamento, inclui reestruturação de controle, inclui como Gestão. você estava trazendo muito essa questão da margem, né? Sim. O que o que a empresa está tendo de resultado? Onde está o problema do resultado dessa empresa? Uhum. Né? Como que está o lucro operacional dela bruto? Porque geralmente a gente impacta no custo financeiro da empresa, Sim. né? Na despesa financeira dela, impacta muito. Mas e o lucro bruto, de fato, da operação? O lucro da operação. O produto que ela comercializa é A viável, né? operação está viável? Uhum. Né? O que tem que mudar nessa operação? Então, como que se verifica isso? Não tem como verificar, como analisar e de fato, alinhar a operação, se não implantar controles, caso não tenha. Ou adequá-los, caso tenha e não estão suportando, né, Aham. a necessidade da empresa naquele momento. Isso faz parte, inclusive, da forma como o administrador judicial reporta no relatório de atividades mensal, o que a empresa de fato está utilizando. Existe um mercado grande, né, de prestação de serviços de consultoria contábil estratégica para a empresa em recuperação, justamente por isso, pela necessidade de acompanhamento desses empresários que não se especializaram até aquele momento e agora eles não têm como fugir disso. Né? Os magistrados olham muito para isso, né, com o que a empresa está fazendo para se reestruturar. Porque ela precisava de um prazo, né, de um período de resguardo ali para a sua atividade continuar. Todo o passivo dela, todo não, porque nem todo passivo faz parte da recuperação judicial, né, do concurso da recuperação judicial. Alguns créditos são extraconcursais, então tem que ser, não consegue adentrar ao plano de pagamento. O que a recuperação de fato ajuda o empresário? Ela é um plano de pagamento que vai estender uma novação de dívida que vai estender um prazo, né, muito maior, em 10, 15, 20 anos de pagamento,
geralmente com um deságio de no mínimo aí 50%, né, sobre o valor dos créditos do passivo. E isso vai ser uma dívida alongada, né, um plano de pagamento alongado que vai facilitar esse pagamento. Como planejar esse pagamento, né? Para entregar esse plano, o plano ele é obrigatório a entrega em 60 dias após o deferimento da RJ. No plano tem que prever, né, quais são os ativos que a empresa tem, o que esses ativos vão gerar de recurso para a empresa e fluxo de caixa, para que ela pague todos aqueles créditos concursais, né, os passivos, as obrigações com esses fornecedores e prestadores, instituições financeiras que estão dentro do concurso, em que período e com qual deságio. Esse plano vai para uma assembleia de credores depois para aprovação, né? Sendo aprovado, então esse deságio é aplicado, existe ali uma carência de pagamento, então geralmente esse plano começa a ser pago 12, 15, 20 meses após a aprovação do plano, e em parcelas mensais, semestrais, anuais, então depende muito realmente da forma como é construída a estratégia do plano. E essa estratégia vai ser construída com base na viabilidade da empresa. Viabilidade, fluxo de caixa, né, análise do mercado, como que ela espera estar se comportando dentro do mercado. Sim. Então, olha a necessidade de ter números, de termos informações confiáveis da empresa, né, e também do mercado, né, uma análise profissional de fato, né, para construção dessa previsão, porque o plano é uma previsão. A partir do momento que ela foi aprovada, ela é uma obrigação, né? Não sendo os pagamentos não ocorrendo conforme previsto, dentro do período da recuperação judicial, que são 2 anos de cumprimento de plano, se esse cumprimento não acontecer no formato do plano, aí sim corre o grande risco dela vir à falência por descumprimento do plano. Uhum. Aí ela pode falir, né? Até a pedido de credores, a pedido do próprio magistrado, por descumprimento, está previsto na lei. Descumpriu o plano, né, a empresa pode ir à falência. Uma outra situação que a gente tem que os empresários têm que olhar antes de um pedido de recuperação judicial é que nem todo crédito, nem toda obrigação dele entra no concurso da recuperação judicial, né? No caso de contratos com alienação fiduciária, né, eu vou só comentar algumas questões no caso do produtor rural, né, que é a cédula do produtor rural. Existe ainda discussões em relação a isso, né, até em relação ao produtor rural é uma questão nova, mas assim, quais são as obrigações do produtor rural que não a grande maioria nesse tipo de contrato? Né? Esses são contratos que não entram no concurso da recuperação judicial. Ou seja, eles são obrigações devidas indiferentemente se você está em RJ ou não. Então tem que ter seu pagamento, sua negociação paralela. Então a estratégia de pedido de RJ é muito além só da dificuldade da empresa, mas também quais são as obrigações dessa empresa, com quem, que tipo de contrato, que tipo de credor que ela tem. A natureza da dívida. A natureza da dívida, mas também a quantidade de credores, né, para aprovação desse plano, porque essa aprovação de plano ela é estratégica também. Você tocou um ponto bem interessante, que até é uma novidade, que os credores têm que aprovar o plano, né? Sim. Então não basta você simplesmente colocar uma coisa mirabolante lá, que os próprios credores vão entender que aquilo não é viável ou que é inaceitável e não vão aprovar. Quando não há aprovação por parte dos credores, ela é encerrada ou volta para uma nova discussão? Não, quando não há aprovação num primeiro momento, existe a possibilidade de ser dos credores, né, agora com a alteração da lei em 2020, do complemento da lei, dos credores trazerem um plano formulado por eles. Ah, existe essa possibilidade. Existe. E ser negociado isso com a empresa, com o próprio e o juiz homologando, ele valeria de certa forma, né? Mas na maioria das vezes, né, eu nunca vi isso acontecendo
a gente nunca participou de nenhuma assembleia que isso tenha ocorrido, mas na não aprovação do plano é falência também. Automaticamente a empresa Entendi. vai à falência. Uhum. Tá? Ela não consegue seguir com o concurso da RJ. Então ela vai à falência, seus ativos são levantados, né, são levados a leilão, na grande maioria das vezes, são realizados, e elevados pagamentos aos credores na sua ordem de prioridade, né, de preferência, que a lei também traz, que são Uhum. trabalhistas, tributos e depois quirografários e tudo mais. Adriana, e a dissolução de sociedade, como que funciona? Que é feito? Como que vocês fazem esse tipo de recuperação judicial? Eu vejo aí, mais uma vez, a importância do controle, né? É. Da gestão e dos dados. Acho que a Adriana vai colocar isso de uma forma bem clara, mas assim como na recuperação judicial, se você não tem dados, se você não tem base para você trabalhar, numa dissolução de sociedade, que na maioria das vezes é um desentendimento entre os sócios, Eu ou ia falar que entra mais prestação de contas. é, também se compromete um trabalho pericial, porque daí eu acredito que Sim, seja uma perícia, né? sim. Eu acredito que se compromete um trabalho pericial, e não, acho que não só na dissolução da sociedade, em outros aspectos, que como que você, enquanto perita, vai aferir o valor de cada sócio ali, ou das cotas, se a empresa não tem gestão e não tem controle. Então, a resolução de sociedade, quando é saída de um, né, geralmente se faz com o levantamento do balanço de determinação, que é o balanço especial, na data em que foi determinado pelo juiz, que é o encerramento, né, a decretação da resolução, da dissolução da sociedade, e naquele momento, então, levanta-se tudo. Né? A gente até tem esse outro olhar da necessidade dos controles internos. Por quê? Porque nós temos passivos ocultos, ativos ocultos que não estão ali dentro do balanço, né? Que tem provisões, né? Que tem que ser, principalmente em relação à folha de pagamento, a marcas e patentes, investimentos, contratos de longo prazo, que dificilmente estão dentro do balanço, estão geralmente nos seus controles internos. Então, tudo isso é carteira de clientes, é trazido para a perícia. Existe uma dificuldade da perícia contábil, enquanto perícia contábil, porque quando isso é litigioso, a gente está falando de anos passados, né? Quando chega para a perícia, a decretação da dissolução foi de anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, a gente precisa voltar para aquela data e fazer todo o levantamento do patrimônio e em tudo, né? O patrimônio no todas as obrigações, ocultas ou não, todos os bens e direitos para aquela data. Então, existem sempre muita discussão, como eu já disse para vocês, aquela questão do sócio agora saindo, ele sabe que aquela contabilidade não é validada, porque nem tudo passou pela contabilidade, e daí a necessidade de trazer essas informações, onde estão essas informações, mesmo as informações contábeis, quando já se passaram mais de 5 anos, nem sempre apresentam os documentos contábeis viáveis para a gente estar fazendo esses levantamentos, né? Então, geralmente pela alegação do sócio que traz os documentos existentes nos autos, nos processos judiciais, são os utilizados pela perícia. Preferencialmente demonstrações contábeis. Sim. Preferencialmente. Quando isso acontece, quando o juiz determina que não, pode olhar para o controle interno também, porque está comprovado que existe uma movimentação fora da contabilidade, então a gente também olha para isso e constrói um balanço à parte, né, um balanço ajustado, né, trazendo essa alteração patrimonial que não estava introduzida na demonstração que foi apresentada para o perito. Tá? Então, é com base nisso que faz todo esse levantamento e depois a apuração de haveres daquele sócio que está se retirando da sociedade. E isso é um processo caro e demorado, né? Caro, demorado. Se a empresa tiver uma gestão eficiente,
talvez esse processo se resolva com muito mais agilidade, né? Se for um controle eficiente, talvez nem litígio teria para essa resolução, né? Como você tem números, consegue de fato organizar todas essas informações de uma forma transparente, trazer tudo a valor presente, né? Contratos Uhum, futuros e tudo mais, fazer esse levantamento de fato do oculto ali que os sócios têm essa noção, né? Do uhum, que de fato existe para ser considerado nessa apuração de haveres. Muitas vezes não iria para o litigioso, tá? Geralmente vai para o litígio aquela a parte oculta da sociedade que não quis levar para o acordo, para o acerto. uhum. Geralmente é isso. É claro que nem, né, não dá para falar por todos os processos, que de fato tem algumas questões que saem da lógica, né? Está muito mais em desentendimento pessoal do que outra coisa. Mas, na grande maioria das vezes, poderiam sim ser resolvidas com transparência nas suas demonstrações, nos seus números, né, nos seus resultados. Com certeza, Entendi. facilitaria muito isso. Legal. Se você tivesse que dar uma dica para os empresários, pensando que um dia eles podem sofrer tanto uma recuperação judicial, mas também a necessidade de uma perícia, seja ela por uma dissolução de sociedade ou até mesmo por outras questões. A gente viu recentemente com uma pólice de seguro, né? Foi aberto um sinistro num seguro de responsabilidade civil e precisava se comprovar qual era o real dano ali que aquilo causou. E a gente identificou que foi muito difícil aferir esse valor real do dano, porque a empresa não tinha controles financeiros capazes de munir aquela informação para que a seguradora pudesse fazer. Acabou indo para uma ação judicial que se estende há anos. Então, se você tivesse que dar uma dica para os empresários que estão aí lutando, porque a gente sabe que ser empresário no Brasil é um desafio, né? Tem que ser corajoso. O que que você diria em relação à perícia contábil? Você, enquanto perita, perita judicial, o que que você diria, empresário? Olhe para isso. Sim, eu acho que é assumir um risco muito grande não levar a sua movimentação total para o registro contábil, que é o único registro válido, né, para fins de comprovação. Eu posso trazer aqui para você a questão dos lucros cessantes, que pode ser esse caso que a gente está falando ali da seguradora, que pode acontecer com qualquer empresário, né? Uhum, E na necessidade de buscar eventual lucro cessante por uma avaria, por né, um contrato que foi interrompido rapidamente e você perdeu o seu ponto comercial e entre perder uma carteira de clientes, enfim. Várias situações podem levar a um ressarcimento que só pode ocorrer após comprovado. Então, o quanto um planejamento tributário muitas vezes é muito mais eficaz do que uma manobra nos seus negócios em relação a não levar tudo à contabilidade, né? Trabalhar com controles financeiros, como você me trouxe aqui, utilizando contas de terceiros, contas de pessoas físicas e não a conta da pessoa jurídica, justamente para não levar isso a registro na contabilidade. Quando você precisa comprovar uma média dos últimos anos, dos últimos meses, que de fato você tinha aquele faturamento, que você tinha resultado, ou que você de fato tinha custos fixos, uhum, mantendo alguma situação, você não consegue comprovar isso. E uhum, você muitas vezes perde muito mais numa situação dessa do que se você tivesse levado de fato o seu planejamento adequado. O planejamento tributário, de tudo que a gente tem visto nas empresas que se organizaram com isso, é, chegam, né, ao final vendo que economizam com isso, que não tem essa alegação de que o custo tributário, né, sobrepõe. Não, gente, com planejamento tributário, organização interna, é,
possibilitando estratégia na compra, estratégia na venda, estratégia por estado e por tudo, né, depende muito do segmento da empresa, ele de fato te devolve tudo isso que você acha que está pagando, que está deixando de pagar para o fisco em relação a não levar a sua contabilidade tão habilitada. Sim. Então, uma contabilidade habilitada, organizada, consultiva, ela te tira de cenários ruins, né? Ela te dá possibilidade de verificar qual que é o momento de agir e aonde agir, muitas vezes, e principalmente em casos que ninguém está livre de acontecer alguma situação em que você precise comprovar justamente para ser indenizado. Então, que adianta eu pagar uma apólice de seguro e na hora que eu precisar dessa indenização, eu não consegui comprovar que de fato eu tive o meu dano custa isso. X. Entendeu? Qual que valorizar, né? Por preço do meu dano. Então, isso é muito comum, a gente tem metodologias que a gente acaba utilizando, mas assim, que provavelmente não suportam o real valor perdido para aquela empresa. Sim. Que seria devido para aquela pessoa ou para aquela empresa. Né? E é muito ruim quando você cai numa situação onde é arbitrado, né? Onde você tem alguém que pode ser o perito, mas com homologação do juiz, ou até mesmo se for um processo não judicial, uma discussão arbitrária, né? É ruim quando alguém coloca o valor que você vale e não o real valor da sua empresa, do seu negócio, né? Então, muito importante também ter esse olhar, né? Que muitas vezes a gente ouve muito, né? Ouvia mais no passado, mas de vez em quando a gente ainda escuta que a contabilidade é um mal necessário, né? E é uma visão muito equivocada, né, de você. Inclusive, a gente fala muito, principalmente para as empresas que têm perfil para migrar para o lucro real, né? A contabilidade ela pode ser uma ferramenta muito hábil nas suas mãos para você, inclusive, fazer economia. Né? É você demonstrar para o fisco o real lucro do seu negócio e ser tributado pelo resultado e não pelo faturamento. Né? É um risco muito grande para algumas atividades, e-commerce, por exemplo. A gente vê muito e-commerce que está no Simples Nacional porque acha que está pagando um pouquinho ali e está no melhor dos mundos. Né? Quando você coloca aquela mesma operação, ainda que menor, no regime de tributação do lucro real, porque eles trabalham com uma margem muito pequena, você vê que eles estão pagando mais imposto que deveria, aí não tem competitividade. Né? Então, usar a contabilidade ao seu favor, usar a estratégia, a ciência da contabilidade a favor do crescimento da empresa é inteligência, né? É você deixar de olhar para aquilo como um mal necessário e ter aquilo como mais um item de gestão de estratégia no seu negócio, né? Sim, trazendo isso para a perícia ainda, como que o controle, o custo do controle, não, porque é o custo do controle, né, o custo da especialização da equipe, não quero a consolidação da minha contabilidade, né, então eu tenho essa contabilidade paralela, com controles paralelos. O que a gente mais encontra também na perícia é o gargalo de fraudes internas. Por quê? Se você não tem tudo registrado, se você não tem tudo controlado, o nível, né, a quantidade de fraudes existentes dentro da sua empresa é muito maior. Uhum. Né? Então, quando você depende de pessoas, de equipes, a partir do momento que não existe um registro consolidado, que é o caso, a contabilidade, que a gente realmente diz que não tem como não bater, Sim, né? Sim. Não deu certo, procura que tem alguma coisa errada. É aí que a gente encontra que o empresário deveria ter esse olhar eficaz de fechar as brechas para as fraudes internas. A gente está falando isso em nível societário, em nível administrativo, né, quando você põe um CEO, um administrador lá para sua empresa, e também no nível funcional ali, né, da equipe e todo, desde a operação do estoque. A gente está falando até o comprador e tudo mais. Então, assim, existem
Existem, nenhuma empresa está livre disso. E a E o gente controle já viu bloqueia isso com isso tanta com frequência, tanta né, Vanessa? frequência. Então a perícia também atua muito isso no judiciário, e muitas vezes em fraude societária, tá? Onde Uhum. um sócio entra com um processo contra o outro sócio pedindo prestação de contas, porque ele acha que tem alguma coisa errada Sim. naquela prestação de contas do sócio. Então, assim, quando você vai para essa perícia, você vê que a demonstração contábil está manipulada muitas vezes. Por quê? Porque o controle interno foi manipulado, né? Mas por quê? Porque não tinha controle total. Uhum. Né? O controle estava na mão talvez de uma só pessoa. Não existia um compliance, não tinha um BPO terceirizado, que de fato é imparcial, né? Não tem É. parcialidade com nenhum sócio, com ninguém, não tem um interesse ali dentro. Então, assim, de fato faz toda a diferença, tá? A gente vê muita perícia com fraudes, tanto em todos os níveis, desde societário, administrativo e tudo mais, onde a contabilidade é o maior impacto de tudo isso, né? Na grande maioria, não estava 100% escriturado a movimentação da empresa. Exatamente. E é um ralo, né? É um ralo Sim, que o dinheiro vai embora. sim. A gente já teve tantos casos, né, Vanessa, de clientes nossos, de empresas que nos procura pedindo para fazer um levantamento, uma auditoria, porque depois de anos descobriu que tinha um ralo ali que o dinheiro sumia e ninguém sabia, mas porque não tinha controle, É. não tinha gestão, né? Muitas das vezes está preocupado, né? E, claro, é o papel da pessoa, né? De estar preocupada ali com o negócio, com as vendas, mas acaba se esquecendo de cuidar do compliance, de cuidar dessa parte que é tão importante quanto, né? Sim. E é aquele velho ditado, né? A ocasião faz o ladrão, né? Se o cofre tá de fácil acesso, a chave está aberta, é, às vezes a pessoa pode, numa necessidade, precisar, às vezes até ela pega e fala assim, eu vou devolver depois ela pega de novo porque ela precisou de novo e vira um ciclo vicioso. A gente já viu isso muitas vezes Uhum. lá no escritório. E nós não estamos falando só de pequenas empresas, nós Não. estamos falando de coisas grandes, né? Outro ponto que você trouxe e que eu achei muito interessante e que você colocou que é uma novidade, é a possibilidade da recuperação judicial para o produtor rural, pessoa física. Eu, particularmente, não sabia que já era possível fazer isso. Ele entra nas mesmas regras de uma recuperação judicial de uma empresa normal? Sim, ele entra nas mesmas regras, os mesmos critérios, né? Uhum. De verificação, de documentação, de tudo mais. Comprovando que tenha 2 anos de atividade, né? Então, geralmente, com a sua movimentação ali da Notas operação em si, ele fiscais. consegue comprovar. E também passa pelo mesmo. Existem já algumas discussões de como que seria o período de, do stay, né, que a gente fala que é o período em que levanta-se todas as execuções dele, porque é diferente a operação safra da operação comercial de uma empresa. Sim. Mas, enfim, por enquanto ainda não tem nada definido, então se mantém os 6 meses, né, do período de levantamento. E ele obedece às mesmas questões, mesmos prazos, tudo, plano de pagamento também, mas a questão do produtor rural é essa análise, né, de quais créditos estão sujeitos à recuperação judicial, né, por conta do tipo de contrato que é realizado nesse segmento. Na grande maioria das vezes são cédulas de produtor rural, Uhum. que não tem previsão de entrar no concurso. Então entra trabalhista, entra credores quirografários, né, que são todos os tipos de fornecedores, desde que não tenham uma CPR e não tenham nenhuma alienação fiduciária, que é geralmente no caso de contratos de maquinários e tudo mais. Uhum. Então, depende muito da análise realmente, de viabilidade de se pedir, né, a recuperação judicial do produtor rural, porque quando você vai para o plano de pagamento não sobra muita coisa para você trabalhar essa recuperação, porque como o resto não entra, você
vai continuar sendo executado por isso, vai continuar essa negociação por dentro ali, não tem muito o que fazer. Mas existe sim a possibilidade, e no caso do deságio, né, da pessoa física, ele, dentro do plano, dos créditos que forem para o plano, não tem a previsão da tributação sobre o deságio, né? Que é justamente pelo produtor rural trabalhar com regime de caixa. Então não existe essa situação, mas as empresas agropecuárias, né, que são do agro, elas entram no mesmo formato como todas as empresas, com os mesmos registros, com os mesmos prazos, não tem nenhuma diferenciação. Só a do produtor rural, pessoa física mesmo, que foi essa última alteração. O deságio, para explicar para quem está nos acompanhando e talvez não entenda o que se trata, é o desconto que... É o perdão da dívida, digamos assim, né? É o perdão da dívida. Qual o percentual da dívida daqueles créditos, daquelas fornecedores e obrigações que estão dentro do plano, dentro do concurso, são previstos pelo plano, né? Qual que é o percentual? Olha, a gente já aprovou plano, né, em empresas em RJ com 93% de deságio. Né, com 90% de deságio, ou seja, é o perdão da dívida. A pessoa vai receber 10% do valor que ela tinha, o credor vai receber 10%. E a Receita Federal tá cobrando a tributação em cima desse deságio, porque é considerado uma receita financeira. Daí como contador, especialista que é você agora, na hora dessa contabilização, desse perdão, desse deságio, você recebe um desconto financeiro, né? Basicamente vira uma receita, né? Dentro do balanço da DRE, dentro da demonstração de resultado, e obrigatoriamente isso vai a tributação, é oferecida a tributação como uma receita. Existe também uma discussão grande sobre isso, né? Mas a princípio a normativa que a Receita adotou e está sendo utilizada. Existe uma problemática de quando isso deve ser reconhecido no balanço e já seria devido imediatamente. Então, na aprovação do plano, no final da execução do plano, 2 anos depois da RJ. Existe toda uma defesa que seja anualmente, conforme essas compensações, esses deságios fossem acontecendo. Por quê? Porque o plano prevê 10, 15, 20 anos para pagamento. Então, reconhecer todo esse deságio agora, falando que a gente está trabalhando dentro de um processo de recuperação judicial para o reerguimento, né, a reestruturação da empresa, o soerguimento dela, isso é uma bomba para o fluxo de caixa, né? Você ter até 34% sobre esse deságio de cara ali no seu fluxo de caixa. Não tem, né? E até isso é uma situação que a gente sofre um pouco vendo nos planos apresentados, que não consta essa previsão de fluxo de caixa para este pagamento. Então, por isso que, de fato, é uma discussão ainda, mas, assim, tem que saber que ele existe, né? Existe a possibilidade, sim, dessa tributação, ela vai acontecer, a gente só não sabe em que momento ainda, né? Não tem isso muito bem definido, existe, eu acho que, muita discussão ainda sobre esse momento, o momento em que é devido, mas também tem que ser considerado, porque não é um perdão total da dívida, né? Sim. Quem perdoa, na verdade, são os credores, mas o fisco não. Esse Brasil é legal, né? Você paga imposto sobre uma redução que você fez porque você entrou num processo de recuperação, né? Bom, mas eu acho que esse assunto foi muito produtivo. Queria passar a palavra aí para as considerações finais de vocês. Eu acho que a partir daqui ainda vão surgir outras dúvidas. As pessoas que tiverem dúvida podem nos chamar lá nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar. De vez em quando a gente busca algumas demandas, né? O cliente nos buscam, aliás, com dúvidas em relação a isso, a gente sempre direciona para a Adriana, que é a nossa... ela também é cliente lá do escritório, então a gente trabalha em conjunto nesse aspecto, a doutora Kelly, que realiza os atendimentos, né? E aí eu queria passar a palavra, então, para as considerações finais de vocês, já antecipando meus agradecimentos.
Eu quero agradecer a Adriana pela disponibilidade do seu tempo em trazer esse assunto tão rico, né? Às vezes a gente fala em RJ e acha que é uma coisa tão complexa, né? Mas você trouxe de uma maneira tão clara, tão simples, que acho que ficou bem fácil de entender tudo que se passa ali no processo. Então, muito obrigada. E esperamos que você volte aí com a sua sócia para que a gente possa trazer mais questionamentos aí, mais dúvidas até do que os clientes trazem para nós. Obrigada, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo essas informações. Nós temos atendimento exclusivo aos magistrados, a gente não faz atendimento ao empresário em si, né, então estamos à disposição para conversar com vocês, com quem precisar, né, alguma informação sobre a Lei 11.101, que trata da recuperação judicial. Dentro até da nossa prática, né, o que a gente tem desenvolvido, a gente está à disposição, sim, para esclarecer as dúvidas que tenham em relação a isso, no que a gente puder também ajudar. Obrigado, Adriana. Muito obrigado pela tua presença aqui. Quero agradecer também a todos que ficaram conosco até o final desse episódio. Como eu disse, se tiverem dúvidas ou quiserem complementar esse assunto, chame a gente lá nas redes sociais. E se você gostou desse episódio, por favor, dá o seu like, siga-nos no canal para você receber notícias e novidades sobre a nossa contabilidade consultiva do Serra Soluções Empresariais. Obrigado!